Gordurinha, gordurão, vai saindo de montão. Esse é um tema recorde de pedidos das minhas alunas e amigas e conhecidas e seguidoras. Como foi o seu processo de emagrecimento, Valnar? Como você perdeu 30 quilos? Como é essa sua relação com a balança, com o sedentarismo e entre outros tópicos que eu sempre falo de relance e agora eu resolvi fazer uma pequena série de vídeos aqui para explorar esse tema, porque eu acredito que toda mulher passa por alguma fase de insatisfação com o seu próprio corpo, ou por problemas de saúde, ou uma série de outras questões que envolvem o nosso bem-estar, a nossa autoestima e o nosso corpo. Então agora quero convidar vocês a fazer um passeio comigo que começa indo lá no meu passado, na infância. Por que começar na infância? Por dois motivos. Primeiro, porque toda essa minha questão do peso, ela começou lá no meu passado. E segundo, porque agora eu sou mãe. E falando também de mãe para mãe, ou de mãe para tia, para avó, para cuidadora, para amiga, enfim. Você que convive com crianças ou adolescentes que estão sobrepeso, presta atenção nesse assunto aqui. Apesar de eu não ser nutricionista nem nutróloga, eu sou uma ex-obesa e que tem uma série aqui de experiências nessa jornada de emagrecer, engordar. E acho que posso contribuir através do meu exemplo e experiência para que a gente, né, tenha uma convivência mais empática, sobretudo com essas crianças. Desde pequena, quando eu comecei a engordar, ali 6 anos, 8, 10, 12, enfim, entrando ali na adolescência, eu ouvi muito frases como: coma pouco porque você tá gordinha. Ei, por que você não come isso daqui, uma sopa no lugar da lasanha? Então, imagina, você dizer isso para uma criança, né? Então, eu ouvi muito isso de pessoas que me amavam e que queriam cuidar de mim. Uma tia, uma avó, uma tia-avó, enfim, pessoas próximas ali que queriam o meu bem. Só que na forma de verbalizar, até assim, pela falta de conhecimento, são coisas que a gente vem hoje tendo acesso e antigamente não tínhamos. Então, sua avó, sua bisavó, sua mãe talvez não tenha nunca tido contato com esse tipo de conhecimento, né, e de papo sobre cuidado com as suas palavras e o impacto delas na formação, no desenvolvimento e até na autoestima de crianças. Então, eu sempre fui muito podada, ao passo que eu ia, né, crescendo e engordando, eu sempre fui muito podada quando o assunto era comida. Então, assim, vocês imaginem uma festinha, alguém me repreender sobre, sei lá, o meu pratinho com brigadeiro, sobre ou o tamanho do pedaço do meu bolo que estava ali no prato. Então, no que eu ouvi aquilo, coma menos, enfim, depois fui crescendo, fui ouvindo, e até na vida adulta já ouvi também. Quando eu ouvi aquilo, tinha um efeito contrário, tinha um rebote que era, depois eu ia comer mais, eu ia comer escondido, eu perdia a noite, estragava aquela festa, estragava aquele momento. Então, assim, se hoje eu pudesse dar um conselho para educadores, né, para os pais, pessoas que convivem com uma criança que está sobrepeso, que está obesa, infelizmente, o número de crianças obesas e sedentárias no Brasil só cresce, isso é assustador, né? A gente vive uma sociedade cada vez mais cômoda, né? Assim, é menos bicicleta, é menos brincadeira de rua, é menos corrida e mais celular, mais tela, mais videogame, enfim. Então, se você convive com uma criança assim, né, a minha indicação é: tente tirar essa criança do sedentarismo, tente proporcionar para ela momentos assim, com esporte, momentos de se desenvolver, de correr, de ter outras experiências que coloquem o corpo dela em movimento. Então, tente fazer essa criança comer melhor, né, oferecendo, porque é difícil você chegar, se tem uma lasanha, uma mega lasanha na mesa de casa, ou uma festa com vários brigadeiros, você vai chegar para aquela criança ou aquelas crianças que estão gordinhas, você vai dizer: vocês não deveriam comer? Poxa, todo mundo está comendo, está posto ali. Então, ou você muda o cardápio e o estilo de vida e rotina dessa família para que tenha mais movimento, para que tenha mais comida saudável, ou você oferecer isso e ficar brecando aquela criança, o efeito com certeza não será saudável para ela. Primeiro que ela não vai nem entender por que todo mundo pode e eu não. Então eu cresci sempre me comparando muito. Eu nunca fui magrinha, né? E sempre fui grande, sempre tive assim, ombros largos, enfim. E eu cresci me comparando. Então, é outra coisa que a gente pode, sobretudo com adolescentes hoje, conversar mais sobre as diferenças do corpo, do biotipo da pessoa, enfim, e conversar sobre diferentes belezas, sobre representatividade, porque a gente tem tanto contato hoje com o mundo lá fora,
com outras belezas, com outras culturas. Então, assim, na minha época de adolescente, eu me comparava e comparava o meu corpo com as meninas da minha sala, da minha escola, do bairro, da cidade, no máximo, era isso. Hoje em dia, as crianças e adolescentes, elas acompanham youtubers e influencers e crianças e adolescentes do mundo inteiro. Então, nunca o meu cabelo aqui no Brasil, com a mecha rosa, ele vai ser igual ao cabelo da, sei lá, da coreaninha que você está seguindo ali no TikTok. Então, essa cobrança, essa comparação, né? Para além dos limites geográficos e de como antes a gente tinha, que era uma comparação local, hoje é uma comparação nacional, você está lidando primeiro que com recortes de uma vida, recortes de uma beleza, recortes de uma pessoa, de uma moda, com diferentes culturas, com diferentes tipos de cabelo, de corpo e de pele. Essa comparação eu acho até um pouco violenta, assim, né, com as nossas crianças e adolescentes. E o máximo que a gente puder dialogar e mostrar, né, essa representatividade, você se entender. Então, eu nunca entendi meu corpo. Eu cresci, né, na infância ouvindo muito essa questão do não coma, você tá gordinha e tal. Então, eu recebi aquilo quando eu não tinha maturidade para desenvolver aquilo. Na adolescência, existia essa comparação toda e uma falta de clareza sobre quem eu sou. Então, hoje, às vezes eu vejo fotos e eu penso, gente, mas eu tava ótima, que eu era uma gata. Por que eu estava tão mal? Por que eu me achava tão feita? Porque eu não me entendia, eu não conseguia me reconhecer. Então, se hoje nós temos a possibilidade de conversar, de debater isso e ajudar nossas crianças a se reconhecerem e proporcionar o que é melhor, né? Assim, não é apontar o problema, é chegar com a solução. Então, proporcionar para as crianças e adolescentes uma vida mais ativa. Então, eu sempre fui sedentária, não pratiquei esportes, porque nas escolas onde eu estudei quando pequena, assim, não era uma questão assim, a própria família, então não tinha essa coisa do exemplo, né? Hoje o meu filho, ele tem 4 anos e ele quer lutar judô, ele quer fazer karatê, ele quer jogar tênis porque o pai dele pratica esportes, porque o pai dele é faixa preta. Então, existe todo um convívio que o estimula a isso. O pai dele trabalha com esportes. Então, eu acho ótimo porque eu vejo, poxa, eu não quero para o meu filho essa mesma dificuldade que hoje na vida adulta eu tenho. A minha história com o sobrepeso, com a obesidade, ela começa desde ali, essa relação de comer escondido para compensar e depois na adolescência de ser cobrada por isso, não só por mim mesma, mas, por exemplo, eu tive uma experiência com um namorado, mais uma vez repito, né? Às vezes é a sua tia, sua mãe ou a sua avó, um avô, um tio, um irmão, alguém que gosta de você e quer cuidar de você, fala, não coma não, outra fatia, você diz, bota aqui um pouquinho para mim, não coma não, outra fatia de pudim que você tá muito gordinha. A pessoa, ela tá querendo te proteger, aí ela fala aquilo. Mas o efeito daquela fala vem de outra forma para você. E da mesma forma aconteceu na minha adolescência. Então eu tive um namorado que ele, né, supostamente queria o meu bem. Eu acredito que ele queria o meu bem. E ele queria que eu emagrecesse. Ele me cobrava muito. Então assim, ele queria que eu me pesasse toda semana. Pesou segunda. Aí na outra segunda-feira ele dizia, vamos pesar. Você tem que emagrecer pelo menos 1 quilo por semana. Então tinha assim uma meta, tinha aquela coisa. Era o meu namorado dizendo aquilo. E eu tinha um medo e muitas vezes eu mentia. Não, perdi essa semana, perdi meio quilo. Mentira. Aí muitas vezes assim, aí chegava, aí eu comia escondido durante a semana. Aí no fim de semana eu tentava fazer um jejum ali para ver se eu desinchava, eu perdia líquido, isso, com aquele medo. Então a minha relação com balança, ela sempre foi muito conturbada assim nesse sentido. Então, antes da gente prosseguir para o que de fato me fez perder 30 quilos e como se deu esse episódio, eu gostaria de deixar aqui essa reflexão. Porque todos nós hoje temos contato com outras crianças e adolescentes e o não reproduzir esses comportamentos que muitas vezes são tóxicos e prejudiciais é uma forma da gente ajudar essas pessoas a evoluir.